todos, desejo a vocês as boas-vindas em mais uma edição do Assertiva Conecta. No episódio de hoje, nós vamos falar com o Núcleo de Inovação da Unimed Campinas. Eles vêm contar um pouco pra gente sobre o conceito de empreendedorismo interno e também falar sobre um projeto interno super bacana que eles estão desenvolvendo e os principais aprendizados. Bora conhecer esse time? Bom, primeiro, gratíssima aí pelo convite da Assertiva e de poder falar sobre o nosso movimento de inovação da Unimed Campinas. Muito, muito, muito obrigada. E poder falar isso enquanto time de inovação do Núcleo de Inovação da Unimed Campinas é um grande prazer. Muito obrigada pelo convite. A gente costuma dizer que a gente tem 10 meses de vida e um bebê já está crescendo e crescendo aí com 4 grandes pilares de atuação, muito voltado para a cultura de inovação, inovação corporativa, e dentro desse rol aí de inovação corporativa a gente tem o programa de geração de ideias do Colab, que a gente vai se ater um pouquinho nesse bate-papo hoje, e também a gente olha muito para tendências no Observatório de Ideias e Tendências, e também futuramente num programa de Open Innovation. Então é um grande prazer poder falar sobre inovação, o que nos move, o que a gente é apaixonado. Obrigada novamente pelo convite. Gustavo, Caroline, se querem contar um pouco sobre vocês? Bom, eu sou o Gustavo, eu sou analista de inovação, eu estou no núcleo desde dezembro do ano passado. Está sendo uma experiência gigantesca atuar aí com cultura de inovação, inovação corporativa, e esse programa de Colab foi um bebê que a gente criou e está criando pernas agora. Tá ficando um programa lindo, um projeto muito bacana que está agregando bastante para a cooperativa como um todo. Bom, eu sou a Carol, eu tô na Unimed há um mês, essa semana completa um mês, e meu foco é o Colab também, para a gente expandir a atuação do Colab, deixar ele cada vez maior e com projetos que vão cada vez olhando mais para novas oportunidades, novos mercados, né? Além de olhar também para a parte incremental. E para que a gente tenha uma cultura de inovação cada vez mais forte dentro da cooperativa, porque a inovação, se não tiver a parte cultural por trás, a gente não consegue andar com nenhuma outra iniciativa, né? Então é algo muito importante para a gente. Pessoal, muito bom conhecer sobre vocês. E agora, para a gente começar, para que todo mundo comece no mesmo pé, eu gostaria que vocês explicassem para a gente um pouquinho do conceito de empreendedorismo interno e por que esse conceito está tão popular nos dias atuais. Eu, particularmente, acredito muito no intraempreendedorismo, né? Porque o intraempreendedorismo, ele entrega cultura de inovação e ele entrega a identificação de talentos dentro de uma organização, desenvolvendo pessoas com foco em desenvolver pessoas que tenham foco, o perfil de empreendedor. Se não tiver perfil também a gente desenvolve. Então é isso, intraempreendedorismo significa empreendedor interno, né? Dentro dos limites de uma organização. E como a missão do Núcleo de Inovação da Unimed Campinas, a sua razão de existir é de prover soluções inovadoras, novos modelos de negócios, com foco no intraempreendedorismo, é nisso que a gente acredita, é isso que move o Núcleo de Inovação, num processo gradual e de entrega de cultura de inovação corporativa, né? Então, nada melhor do que, no caso da Unimed Campinas como cooperativa e uma grande operadora de plano de saúde, poder, aos poucos e de maneira gradual, reunir aí 1.600 colaboradores para um processo de intraempreendedorismo dentro de uma organização. Só a título de curiosidade, não é novo, né? A gente sempre fala na 3M como uma grande empresa inovadora, mas fica aí um grande aprendizado e que inclusive nos inspira que a 3M ela surge pelo seu processo inovativo através do intraempreendedorismo, né? Então percebam que a 3M, inclusive em questões de relação trabalhista, já na assinatura do contrato do colaborador, ele já nasce como um empreendedor, ele já nasce com convite a empreender, já que 15% do seu tempo, das suas horas semanais, mensais, é dedicada ao processo de inovação. Então, é um convite que a organização 3M, dentro de uma lógica de inovação corporativa e que eles acreditam no intraempreendedorismo como valor da organização, eles convidam seus colaboradores
a inovarem, né, a desenvolverem soluções, sejam elas incrementais, ou seja, melhoria já de um produto ou de um serviço da 3M existente, ou seja, de uma inovação disruptiva que só a 3M tenha como o simbolismo aí do post-it, né, que simboliza muito essa empresa. Então é isso que a gente acredita, é isso que mobilizou. Intraempreendedorismo é bom destacar que não é uma novidade, por mais que seja uma estratégia de inovação. Então é isso que a gente acredita, não é novidade, mas tem dado muito certo em grandes empresas que inovam no Brasil, no mundo, e por isso que dentro do pilar de inovação corporativa, no núcleo de inovação da Unimed Campinas, a gente tem feito aí alguns ciclos de programas de geração de ideia que a gente tem intitulado por Colab, entendendo que Colab aí é um sufixo de colaboração, de experimentação, e é isso que a gente tem mobilizado aí pelos ciclos do Colab e envolvendo aí, obviamente, o melhor do nosso capital, que é o nosso capital intelectual humano, que são os nossos colaboradores. Viviane, muito obrigada pela contextualização. E você citou muito, né, a questão dos processos de inovação, e dentro desse processo existe um outro conceito chamado ambidestria organizacional. O que seria isso e como isso está relacionado ao empreendedorismo interno? Vou falar um pouquinho de ambidestria, então, que é um termo que muita gente vem falando. Então, para entender o conceito de ambidestria, é sempre interessante a gente entender que existem várias formas de uma empresa inovar. Mas, basicamente, a gente vai falar de duas grandes avenidas de inovação. Eu posso inovar para me manter relevante no mercado, então eu estou inovando para sustentar a minha operação atual. Então, eu vou trabalhar muito com melhorias incrementais para continuar entregando valor para o meu cliente. Então, eu não chego a mudar de forma radical o meu produto ou meu serviço, mas eu faço pequenas melhorias para garantir que essas pequenas melhorias vão continuar trazendo luz para o meu serviço ou para o meu produto, e que as pessoas vão continuar me preferindo ao invés do meu concorrente. Ou outro tipo de concorrente, que seja um novo entrante, enfim, né? Manter o meu market share. Para esse tipo de inovação, eu tenho que ter um pensamento muito específico. Então, geralmente, quando a gente olha para aquela matriz BCG, eu vou olhar para minha vaca leiteira. Então, geralmente, eu vou investir um maior volume de capital em poucos projetos, porque eu já sei o que funciona, eu já tenho um foco específico. Agora, quando eu vou para uma outra inovação de transformação, uma inovação que vai focar em novos mercados, novos serviços, que é algo diferente do que eu já faço hoje, então eu tenho que validar muitas hipóteses, eu tenho que fazer vários tipos de experimentação. E aí é outro tipo de mentalidade. Então, eu geralmente vou ter poucos projetos, que eu vou investir um pouquinho de dinheiro em cada um dos projetos, mas o volume é muito maior, porque o nível de incerteza também é muito grande. Então, eu tenho que, por meio dos testes, ir diminuindo gradativamente a minha incerteza para poder entender onde que eu vou de fato investir, o que o meu cliente quer. Então, a ambidestria, ela é justamente uma empresa que consegue se manter relevante com o que ela já tem, só que ao mesmo tempo ela vai pensar em como que ela vai agir no futuro, né? Então são esses dois tipos de mentalidade combinadas em uma mesma empresa. E quando a gente pensa no intraempreendedor, ele é justamente essa pessoa que é capaz de empreender dentro das estruturas da empresa, como a Vivi bem explicou, e ele consegue tanto olhar e melhorar o que já existe, seja processo, produto, serviço, mas também consegue pensar em coisas novas para fazer, né? Então é um recurso muito importante, muito estratégico para a empresa, porque ela consegue ter esses insights, essa criatividade, sem ter que contratar especificamente uma consultoria ou alguém para isso, né? Ela já tem esse recurso dentro. Então, acaba sendo, pode ser uma nova fonte de receita que vem de um colaborador interno, uma melhoria que otimiza muitos processos que também vem de colaborador interno, né? Sem eu ter que ficar gastando muito para ter esse refresh, né? Então é bastante estratégico mesmo, é bem importante, é algo que acho que as empresas cada vez vão buscar mais ou tentar desenvolver internamente. Diante disso, né, sobre esses conceitos de inovação, ambidestria e juntando tudo num mesmo projeto,
eu gostaria que vocês contassem um pouco sobre essa iniciativa incrível que vocês tiveram dentro da Unimed Campinas e falassem um pouco do processo, dos principais aprendizados do Unimed Collab. Então, o Collab ele surgiu com esse desafio, né, de fomentar, de trazer essas mudanças de pensamento interno. Então, como bem a Vivi falou e a Carol, os nossos principais desafios foi fazer com que as pessoas entendessem esse movimento que a gente estava tentando introduzir, né? E aí, quando a gente fala principalmente na formação de times de intraempreendedores, a gente pega uma empresa que é muito departamentalizada. Então a gente precisa que eles entendam, principalmente, por exemplo, o conceito de multidisciplinaridade, de você pegar diversos pontos de vista para olhar para aquele problema. Então a tendência quando a gente fala de intraempreendedorismo ou de formação de times, por exemplo, é que essas pessoas elas peguem redes de afinidade, então pessoas que elas já conhecem, fiquem dentro do seu próprio departamento. Então o nosso principal desafio foi fazer com que as pessoas entendessem que é legal você conhecer novos horizontes, é legal você sair do status quo, é legal você trazer diversos pontos de vista para você olhar para aquele problema. E aí eu acho que o nosso também principal ganho foi esse movimento de fazer com que as pessoas entendessem, por exemplo, o trabalho que o outro faz, o impacto que o trabalho dela tem no trabalho do outro, e que tudo que tem ali é uma roda só, ela gira como uma coisa só. Então, a gente percebeu também com as ganhadoras do Collab a importância dessa multidisciplinaridade, esses diversos olhares, porque essas ideias que foram vencedoras, elas trouxeram uma amplitude de pontos de vista, né? E a gente percebeu que a solução ela ficou mais robusta, ela englobou melhor a necessidade do cliente, porque ela realmente trouxe diversos pontos de vista, diversas áreas ali pensantes, que estão direto ou indiretamente ligados lá com o nosso usuário final, né, com o nosso beneficiário. Então, acho que o aprendizado e o ganho ele se torna basicamente uma coisa só. O desafio, né? O desafio foi realmente juntar essas pessoas e o aprendizado foi que a gente mostrou para essas pessoas que realmente tem valor elas saírem aí da casinha dela e visitar a casinha do outro e formar um grupo de casinhas diferentes. Excelente, Gustavo. A Viviane falou um pouco sobre inovação já prescrita no contrato de trabalho. O Gustavo também trouxe a questão do engajamento das pessoas, né? E diante da atuação de vocês, como vocês enxergam esse processo de como engajar as pessoas dentro de uma iniciativa de inovação? Como vocês veem isso? Então, engajamento, a gente dorme, acorda com essa palavra, entendendo que a gente tem 10 meses aí de vida, de processo de inovação em implementação dentro de uma organização super tradicional que coloca a inovação há 2 anos como valor dentro da sua identidade, né? Engajamento é um dos melhores indicadores, principalmente para aquelas organizações que direcionam seus esforços, seus processos de inovação para a formação de ideias por meio dos seus próprios colaboradores. Então, a gente pensa várias coisas, várias estratégias, cria estratégias, utiliza estratégias de bench e incorpora isso para dentro da nossa organização, do nosso programa de geração de ideias. Um dos insights que a gente pode, inclusive, compartilhar aqui com os ouvintes que queiram também e desejam pensar em programas para suas respectivas organizações são as mentorias. Então, como o Gus colocou para a gente consegue delegar, porque você imagina uma equipe aqui de 4 pessoas, e aqui o meu agradecimento a Thaís Coelho, que é da área de estratégia e inovação. Não faz sentido se não tiver uma estratégia muito bem consolidada, então a gente está de mãos dadas. Então, todo o nosso agradecimento aqui a Thaís Coelho. As mentorias foi uma grande entrega que nós fizemos, um grande esforço que super valeu a pena, porque a gente, além de fazer gestão do conhecimento, de introduzir metodologias ágeis como o Design Sprint, que é uma das ferramentas que mais é utilizada pelo núcleo de inovação do Unimed Campinas, a gente conseguiu delegar, a gente conseguiu incorporar um conhecimento para essas equipes, que inclusive o Design Sprint ele só não proporciona a definição de raiz do problema para transformar isso em soluções inovadoras, seja ela incrementais, ou seja ela de um portfólio de transformação, que é isso que a gente deseja também para criar o futuro
da nossa cooperativa, da nossa operadora de plano de saúde, melhorando a experiência do paciente, transformando novos negócios para a cooperativa. Então, eu vou me arriscar aqui que a mentoria foi um aprendizado para nós, e foi o que fez com que a gente conseguisse, nas mentorias, fazer o engajamento das pessoas. Então, a gente está fazendo um processo gradual, viu, pessoal da Assertiva? Não pensem que transformar toda a organização é o objetivo de um processo de inovação para quem está começando, já começa errado. Então, não errem por aí, comecem de maneira gradual, comecem pequeno, comecem com algumas pessoas que vão patrocinar o seu movimento de inovação, que vão acreditar, mas para acreditar, elas precisam ser desenvolvidas. Elas precisam entender o que é inovação, qual é o valor da inovação para a cooperativa e qual a razão de existir daquela pessoa estar envolvida dentro de um time multidisciplinar, muito focado aí para resolver alguns problemas, sejam elas de melhoria contínua para a organização, seja ela olhando para esse processo de ambidestria organizacional, que também é pensando aí no alvo do que vai gerar competitividade e um portfólio competitivo para a organização, como o portfólio aí de transformação, que é o que a Carol trouxe para a gente de conceito. Vivi, se eu puder também puxar um gancho do que você falou, essa questão do direcionamento, né? Então, eu percebo que as pessoas, elas se engajam e elas ficam motivadas quando elas entendem o para que elas estão fazendo isso. Então, quando a Vivi agradece, né, a Thaís traz essa questão de que a inovação está muito ligada, está de mãos dadas à estratégia, isso é fundamental, né? Você não tem o engajamento se você não tiver também o direcionamento. E a Vivi também trouxe um outro conceito, né, que é assim, a gente não vai transformar tudo de uma hora para outra. Então, talvez no começo, quem está começando agora, focar no que a gente chama de quick wins, que são as vitórias rápidas. Então, o que é pequeno que eu consigo trazer já abordagens de inovação e mostrar para as pessoas que de fato essa abordagem funciona, né? Mostrar, não adianta eu chegar querendo inovar e pegar o pior problema da empresa, o mais complexo, e assim, fica um pouco complicado. São passinhos de formiga, mas são sempre constantes, né? Então é muito importante ter isso em mente. Vamos começar pequeno, mas vamos de forma constante, sem parar e sempre mostrando o valor disso para as pessoas. As pessoas precisam entender o valor disso. E além disso, pessoal da Assertiva e ouvintes, é importante também todo programa que visa cultura tem que ter o gatilho da recompensa e do reconhecimento. Não adianta. Isso a gente já nasceu com o Colab, com uma iniciativa que a gente chama de REC, de reconhecimento e recompensa. Está tudo dentro de um regulamento de maneira muito transparente. Então, todos estão muito cientes de que, obviamente, participar do programa Colab nunca, em inovação, pode ser arbitrário ou obrigatório, é facultativo. Então, os colaboradores escolhem participar ou não. Obviamente que é responsabilidade do Núcleo de Inovação da Unimed Campinas pensar em toda a estratégia de reconhecimento e recompensa, entender o que poderia mobilizar, né, tornar um gatilho para aquelas pessoas entrarem, e aí eu acho que é isso, é reconhecimento, é recompensa, é comemorar juntos um grande processo em cada ciclo, e ter ciclos definidos também num programa de geração de ideias, traz oxigênio, né, traz um processo de aprendizado muito grande. Então, ter ciclos definidos, ter ciclos que respondam aos objetivos estratégicos da organização, ou seja, isso é importante, e a inovação trazendo valor para a organização a partir do momento que ela responde a uma estratégia muito bem definida. Se eu puder também complementar o que a Vivi falou, quando a gente está falando de recompensa, nem sempre ela vem de forma monetária, né? A gente tem sim, a gente sabe que motiva, mas a gente também teve um aprendizado de que fazer a diferença, gerar transformação e poder colocar o projeto em prática, né? A ideia em prática dentro da cooperativa gera muito mais engajamento do que somente o monetário em si só. Então, a gente viu que os grupos estavam muito engajados em realmente colocar a mão na massa, em realmente tirar aquela ideia do papel e gerar a transformação para dentro da cooperativa. Então isso foi muito bacana também. Outro ponto também que fica aí de insight, não é novo, mas é uma ideia que pode trazer valor agregado para quem está
pensando, imaginando em programas de intraempreendedorismo, que é um dia que para a gente foi muito marcante dentro do primeiro ciclo do Colab, que chama Pitch Day. Então, foram 5 horas, a qual a nossa liderança, onde a gente também tem uma instância chamada Comitê de Inovação, também não é novo, mas é algo que traz muito valor a partir do momento que a liderança começa a tangibilizar o que a inovação pode entregar. Então, você imagina, no primeiro ciclo a gente teve 126 pessoas envolvidas, 126 colaboradores envolvidos, 26 times de inovação, 19 ideias que hoje alimenta, dentro de uma plataforma de inovação de mercado que a gente contratou, um banco de ideias que a gente pode revisitar a qualquer momento. Lembrando que o Colab, ele tem por obrigatoriedade patrocinar as 3 primeiras ideias premiadas em ideia ouro, prata e bronze. Então, a gente tem o patrocínio da organização envolvendo conselho de administração, conselho técnico, todas as superintendências, que é onde a decisão ocorre, né, muitas vezes. Então, ter essas lideranças patrocinando, envolvendo o processo de inovação, muito voltado para uma cultura, além deles conseguirem tangibilizar o que a inovação pode entregar, eles fizeram parte do movimento de inovação. Então, isso para a gente foi um super valor para a gente, enquanto núcleo de inovação da Unimed Campinas. Foi um dia, assim, incrível, sensacional, de 5 horas de trabalho que passou muito rápido. E quando passa rápido, geralmente a gente tem um indicador aí que talvez tenha feito sentido para uma cultura de inovação e para o pilar de inovação corporativa, gerando aí 3 ideias para transformar a cooperativa, a nossa operadora de plano de saúde, com 3 ideias que vão necessariamente virar projetos estratégicos para a organização. Excelente, pessoal. É muito interessante vocês trazendo essas formas de engajamento para o maior ativo, né, da inovação, eu diria, que são as pessoas, né? Porque quando a gente fala em inovação, a gente pensa muito em tecnologia, em coisas que não estão no nosso dia a dia, mas é sobre isso, né? Sobre como tornar esse diálogo entre as pessoas possível. E sabendo disso, né, gostaria de fazer uma última pergunta para vocês sobre o que a gente pode deixar de lição, tanto para as grandes organizações, as grandes empresas, e tanto para os pequenos empresários, né? A gente sabe que o processo de inovação é válido em todos esses territórios, mas que pode ter desafios particulares em cada um desses cenários, né? A grande empresa um pouco mais engessada, talvez, com um pouco mais de dificuldade em quebrar algumas barreiras, e o empreendedor, pequeno empresário, como começar, né, esse processo? Então, quais são essas principais diferenças e qual o recado final que vocês deixam para esses 2 tipos de organização que fazem e movem tanta mudança? Bom, eu começo entendendo que as pessoas precisam entender qual que é o horizonte da inovação delas enquanto líderes que vão fazer um movimento de inovação dentro da organização a qual ela está inserida. Como a Carol trouxe, com certeza, eu acho que uma super regra de ouro é atingir o primeiro horizonte de inovação, ou seja, melhorar o que já existe. Eu não iria para um segundo, um terceiro horizonte de inovação, que seria mais o caminho de experimentação radical, de novos produtos, novos modelos de negócio. Primeiro, porque isso vai exigir muita gestão do conhecimento. Você tem que ir aos poucos para não gerar distanciamento e isso impactar no engajamento das pessoas, obviamente olhando para um programa de intraempreendedorismo que não é novo, mas que tem dado muito certo, e um exemplo disso, como a gente trouxe, é a própria 3M, mas a gente também tem outro exemplo de intraempreendedorismo, que foi a criação do Gmail. Gmail é uma ideia vinda de intra. Então, vocês imaginam ideias incrementais ou ideias disruptivas? Eu iria, como uma regra de ouro, sugeriria começar pelo primeiro horizonte de inovação, que é a melhoria contínua, ou seja, melhorar aquilo que já existe no meu portfólio, que seja conservador, mas a gente pode melhorar a partir do momento que a gente analisa que é o portfólio que vai gerar ainda sustentação e competitividade da organização. E nunca pode perder de vista também o feeling que se dá pelo processo de mentoria, que se dá pela aproximação, como você mesmo disse, Joyce. Inovação é sobretudo sobre pessoas, não é sobre processos, é também sobre processos, mas se for hierarquizar, eu colocaria pessoas, porque
principalmente aquelas que estão ouvindo a gente, que tem por missão ou desejo estruturar um programa de intraempreendedorismo. Pensando nesse programa sem pensar pessoas e conhecer o seu público com foco no engajamento, possivelmente você vai começar errando. Né, a gente geralmente fala assim, se eu tiver numa empresa que tem todos os frameworks, todos os processos e todas as ferramentas possíveis e imagináveis de inovação, tem dinheiro, mas não tem gente disposta a pegar tudo isso e transformar em um movimento de fato inovador, não vai acontecer. Então, de novo, pessoas é um pilar de extrema importância para a inovação. Só que para quem quer inovar, além dessa parte das pessoas, é importante entender o que eu quero especificamente com a inovação, qual que é a minha estratégia de inovação e como ela contribui com a estratégia do meu negócio. Porque inovar não é um fim, é um meio. Isso tem que estar muito claro para todas as empresas, para qualquer tipo de empreendedor. Né? Porque dependendo da minha estratégia de inovação, eu vou ter que me organizar de um jeito ou de outro para conseguir concretizar isso. Então, o que eu quero? Eu quero melhorar o que eu já tenho? Eu quero criar um novo produto? Eu quero atacar um nicho que hoje eu não trabalho? Então, tudo isso é muito determinante para o que eu vou fazer ali com a inovação e até para o direcionamento que eu vou dar para as minhas equipes e para as pessoas que vão trabalhar a inovação, né? Então, isso também é bastante importante e depois que você tiver as pessoas e que você souber como motivar, é algo que também tem que estar muito claro, né? Só para reforçar de novo essa questão da estratégia, que às vezes eu vejo muita empresa pecando por querer só inovar e não saber para quê, né? Eu acho que tudo se resume em conexão, né? Conecte. Conecte estratégia, conecte líderes, conecte pessoas, conecte ideias, né? Então, é tudo sobre a conexão. Então, você tem que fazer as conexões corretas ali, sempre alinhadas. E também democratize, né? Como a Carol falou, ferramentas, frameworks são importantes. Mas imagine você chegar numa empresa que é super conservadora falando disso, né? Então, acho que você precisa também adaptar a sua linguagem, reconhecer a maturidade das pessoas ali, o que elas entendem, que vai ser muito para a cabeça dela para elas entenderem naquele momento. Então, assim, vá realmente com uma ideia democrática, até para você não criar muita dependência no departamento da inovação para inovar. A gente não quer que a inovação dependa de um departamento para acontecer, a gente quer que ela aconteça no dia a dia das pessoas. Então, fazendo essas conexões e tornando tudo isso democrático, a gente consegue aí caminhar para horizontes maiores de uma maneira, acho que até mais fácil. Em resumo, o Núcleo de Inovação da Unimed Campinas fomenta, desde o seu primeiro mês de existência, além da conexão que o Gus falou, conectar pessoas às ideias, a gente também promove um ambiente de experimentação e de criatividade. Obviamente, inovação não se resume à criatividade, mas quando você fomenta num ambiente, seja ele virtual nos tempos de hoje, né, que é a ferramenta que a gente utiliza, que tem dado muito certo, e outra regra de ouro. Se você não tem nenhuma plataforma virtual de criatividade que fomente a criatividade, que fomente o processo de experimentação entre os colaboradores, pense nisso. Porque realmente eu amo o post-it, o Gus também, a Carol também, mas a gente teve que se desapegar e transformar a nossa atuação, que era na colaboração presencial, para uma colaboração virtual. Então, a gente acredita no fomento de ambientes de criatividade, de ambientes onde toda ideia é bem-vinda, e é isso que a gente chama de democratização, né, Gus? Todas as ideias são bem-vindas, mas a gente chegar uma hora que a gente vai ter que hierarquizar, a gente vai ter que priorizar para rodar uma sprint onde a gente deseja transformar problemas da cooperativa em soluções inovadoras. E essa é a nossa missão. A nossa missão é de gerar novos modelos de negócio com foco no intraempreendedorismo. Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a vocês por compartilharem tanto a expertise de vocês e, sobretudo, os aprendizados que vocês estão vivendo nesse período na Unimed Campinas. Acredito que a melhor maneira de fechar essa conversa, vocês citaram isso. Obrigada por gerar essa conexão e de compartilhar com a gente todos esses ensinamentos. Agradeço a vocês e até a próxima.